Opa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda de volta. Thiago Guiar aqui, Mobile Developer, e eu estou trazendo aqui para vocês, em primeira mão, as novas mudanças e as melhorias do novo Android Studio da versão 4.1. Essa versão teve vários improvements, várias melhorias, e eu vou listar aqui para vocês 7 delas que eu acredito fazer a maior diferença para a gente como Android Developers aqui no nosso dia a dia, tá? A primeira delas a gente já pode visualizar que é o novo ícone. O ícone mudou, não é uma coisa que vai impactar tanto no seu dia a dia, mas é legal a gente ver essas mudanças, tá? Outra coisa que mudou, a gente pode visualizar quando a gente tem um projeto em existência, quando a gente abre um novo projeto. Eu vou abrir um novo projeto aqui que eu criei de teste na minha desktop, tá bom? Eu vou abrir esse projeto. Toda vez que a gente abre esse projeto novo, a gente vai conseguir visualizar que aparece uma aba de Assistance. Nesse caso, como eu já abri, não vai aparecer para vocês, mas tem algumas mudanças que eu quero passar aqui para vocês. Então vamos lá. Primeira mudança é a parte de edição de configurações para rodar os seus projetos. Como assim? Aqui do lado superior, depois que você escolhe o emulador, aqui no canto, né, da parte do Run do aplicativo, você tem o Edit Configurations, onde você pode editar as configurações para rodar o seu app, seja no próprio aplicativo em si, ou seja, por exemplo, utilizando Unit Test, ou qualquer coisa que você consiga editar a configuração do Run. Tá? Quando você clica na edição da configuração do Run, tem essa nova opção que é Store as Project File, que permite você exportar essas configurações, seja no controle de versão, seja com um amigo, para você conseguir fazer com que ele rode as mesmas configurações que você rodou no seu ambiente de desenvolvimento. Então, por exemplo, se você tem um ambiente de desenvolvimento com algumas flags específicas ou até mesmo seus unit tests específicos, você pode exportar essas configurações e compartilhar no repositório Git, por exemplo, para você conseguir fazer o outro desenvolvedor rodar com as mesmas configurações. Então, essa é a primeira mudança que eu acredito que vai fazer bastante diferença para a gente, principalmente quando trabalha num time maior. Tá? A outra mudança que a gente teve é a parte de configuração de pastas, onde fica realmente armazenado o Android Studio, as configurações do Android Studio. Antigamente ficava dentro de library, no caso do Mac, alguma coisa do Android Studio. Se você estava no Linux também era no .config, .android Studio. Agora essas modificações aconteceram. Se você está no Windows, esse é o caminho novo, esse é o novo caminho onde vai ficar armazenado as suas configurações. Lá no seu usuário, appdata, ROM, Google, tá? Então a gente vai ter essa pasta Google agora para armazenar os conceitos do Android Studio. Se você está utilizando, por exemplo, o macOS, como eu estou utilizando aqui nesse exato momento, vai ficar dentro de Library Application Support Google, tá? Que nem a gente já tem aqui Application Support Google, aqui dentro vai ter a parte das configurações do Android Studio. Então, teve essa mudança para ficar semelhante que é com o próprio IntelliJ. E para Linux, se você utiliza Linux, vai estar lá na sua home do seu diretório, config Google também e o produto e a versão do produto. Então provavelmente outros produtos do Google também vai sofrer essas mudanças. O IntelliJ já tem, né, sua nova versão da 2020 1.4 dessa forma, tá? Então essa é a outra mudança que a gente tem. Terceira mudança, eu vou abrir um projeto aqui que eu acredito que vai significar bem para muitas pessoas. Essa mudança permite que você configure e inspecione as suas dependências se você estiver utilizando o framework do Dagger, tá? Não sei se você já sabe ou não, mas Dagger é o framework mais famoso aqui durante o desenvolvimento do Android para fazer injeção de dependência, os famosos DI. Então, a gente vai utilizar o Dagger, a gente usa o Dagger o tempo inteiro, mas geralmente para fazer as referências, para saber quem que está injetando, qual que é a dependência que vai ser injetada, a gente ficava um pouco confuso e até mesmo precisava absorver um pouco mais a hierarquia do projeto e olhar como que ele funciona. Agora, com esse Dagger Inspector, que já vem embutido na versão 4.1, a gente consegue fazer a inspeção conforme esses ícones que aparecem aqui do lado, tá? Então, quando aparecem esses ícones aqui do lado, com essa seta para cima, eu consigo visualizar quem é que está consumindo, tá, essas dependências, tá? Então, por exemplo, o Auth Repository, ele vai ser injetado através desse provider. Então, esse provider que vai injetar esse Auth Repository. E aqui, quando você tem esse ícone como se fosse uma tree, né, uma branch ou algo do gênero, a gente tem o caminho inverso
onde eu consigo visualizar aonde essa dependência vai ser injetada, né? Em quais lugares ela tem o famoso inject para injetar essas dependências. Então a gente vai utilizando esses carinhas aqui para facilitar a nossa hierarquia de dependências e visualizar quem está chamando quem, principalmente components ou até mesmo quando você vai criar os seus próprios módulos. Também dá para fazer isso daqui utilizando esses ícones para ver as referências. Então se você tem um módulo com uma injeção de dependência ou um provider que seja, você consegue visualizar isso daqui basicamente utilizando o seu injector. Então, por exemplo, esse provider que injeta um shared preferences, eu consigo visualizar aonde ele está sendo injetado esse shared preference. Então ele está sendo injetado aqui no auth local data source. A mesma coisa é o caminho inverso. Então isso aqui facilita bastante a gente navegar, que a gente chama de Dagger Navigation Inspector. O terceiro item, que eu acredito que seja um dos melhores aqui para a gente, principalmente quando a gente trabalha com um banco de dados local, é conseguir inspecionar essa base de dados, é conseguir realmente visualizar a query e brincar com esse banco de dados do SQLite ou até mesmo o RUN que você tem aí. Você consegue fazer dentro do próprio IDE, eles adicionaram essa aba embaixo, se você está usando o Inspector, você pode ver aqui também View, Tools, Windows, a gente tem esse Database Inspector. Isso aqui permite a gente inspecionar o banco de dados em execução no seu emulador, no seu smartphone. Então, por exemplo, eu vou rodar um aplicativo aqui e vou salvar um registro nesse aplicativo que já tem uma única tabela simples, direta. E toda vez que eu rodo o emulador, assim que ele sobe, ele identifica se esse emulador tem nesse aplicativo uma base de dados anexada. Quando ele tiver, a gente pode dar um refresh, a gente pode inspecionar uma nova query, uma nova aba para fazer uma query, ou abrir uma conexão direto aqui para manter ela aberta. Então eu vou inspecionar aqui. Ele não tem nenhuma base de dados disponível porque ainda não abri nenhuma conexão. Então eu vou salvar um registro aqui só para você visualizar. Então salvei um registro aqui no meu aplicativo, que está rodando aqui em background, tá? E ele já abriu uma base de dados, uma tabela chamada Calc, com as suas propriedades. E eu consigo inspecionar fazendo uma query. Eu posso usar um select convencional aqui, asterisco from calc, executar essa query e a gente tem a resposta desta query em execução. Eu posso também ativar esse botão de Live Updates e criar um novo registro na minha tabela. Por exemplo, eu tenho um aplicativo aqui rodando em background aqui no meu smartphone, eu vou apertar para salvar o novo registro. Veja que ele vai aparecer aqui embaixo a linha número 9, tá? Ó, apareceu a linha número 9 porque eu salvei o novo registro aqui nesse exato momento. Então esse Database Inspector vai facilitar demais para a gente que trabalha com bancos de dados locais. Se você está utilizando uma base de dados com um framework, por exemplo, usando o Jetpack com o RUN, dentro das queries também dá para rodar elas usando as annotations direto pela IDE. Então do lado da query você pode executar, clicando aqui, ele vai executar a query que está em questão. Nesse caso aqui, como eu estou usando Create Table, não funcionaria necessariamente. Mas se fosse uma query do RUN, com @RUN, na anotação do RUN, você ia conseguir utilizar e fazer a execução do RUN direto do seu aplicativo e fazer um select ou até mesmo um insert de um registro de teste. Então isso aqui vai facilitar também a nossa vida aqui na criação dos nossos projetos. O quinto item que eu gostei demais, se você também utiliza monitores maiores ou até mesmo tem monitores um pouquinho mais enxutos, mas você quer ter a visão tanto do emulador quanto do editor de código, da sua visão do seu código, a gente tem agora a possibilidade de incorporar o próprio emulador dentro da IDE, tá? Então, por padrão, ele não vem ativado. Você sempre tem que ficar dando Alt Tab e ficar escrevendo seu código novo. Agora, se você acessar as preferências aqui do Android Studio, você vem em preferências, você vai procurar por Tools, dentro de Tools, você vai ter a opção de Emulator e você vai ticar essa opção do Launch into Window. Então ele vai lançar o seu emulador incorporado na IDE. Então você precisa fechar a versão antiga, deixa eu fechar ele aqui agora. Vou apertar para rodar, vou escolher aqui novamente, tá? E aqui já vai abrir o emulador em execução incorporado. Então se você quer trabalhar com full screen, e você tem um monitor grandão ou até mesmo você quer ganhar espaço de tela e já executando o seu aplicativo, você tem essa opção incorporada aqui. Ele funciona com preview normalmente, dá para brincar normalmente como se fosse um emulador
standalone, né, um emulador à parte. Funciona muito bem, a gente tem as opções para desligar, ajustar o volume, rotacionar também o emulador, os botões de back, os botões convencionais que a gente tem aqui embaixo também, tirar um screenshot e também um snapshot. Então a gente vai utilizar essa aba de Emulator, a gente pode também configurar uma tecla de atalho para facilitar a nossa vida, e a gente pode ter essa visão tanto do emulador quanto do preview aberto, e a gente consegue ganhar produtividade agora utilizando esse emulador incorporado. Na minha opinião, essa é a minha feature favorita dessa versão. Eu acho que faltava mesmo colocar isso daqui há muito tempo atrás. No Xcode tem, por exemplo, para a galera do iOS Developer. Então acho que essa funcionalidade estava faltando bastante, a gente ter essa parte incorporada para a gente conseguir brincar com o Android Studio e o emulador ao mesmo tempo. A sexta opção que adicionaram, a gente não vai conseguir visualizar necessariamente, mensurar, que é a parte do Apply Changes. O Apply Changes agora tem duas funcionalidades maiores, que é velocidade de build e deploy, então eles garantem que está mais rápido, e também adicionar métodos sem reinstalar o aplicativo. Tá? Se você usa o Apply Changes no seu desenvolvimento, você sabe que você pode aplicar modificações sem precisar reinicializar. Contudo, a gente não conseguia fazer isso em métodos, e agora é possível fazer o auto deploy, né, o hot deploy, ou qualquer nome que você queira chamar, para fazer a inserção de novos métodos também, sem precisar reinstalar todo o aplicativo, só utilizando o novo Apply Change. E voltando aqui no nosso projeto de teste, a outra coisa que a galera do Android mudou é que toda vez que você cria um novo template do Android Studio, quando você dá um New Project, esses templates iniciais que a gente tem como Empty Activity, Basic Activity e todos os outros ali, ele já vai inicializar o seu projeto utilizando o Mature Design Components, que é a versão do Mature Design para interfaces gráficas. Então a gente não tem mais a pasta, dentro da pasta Values, o arquivo de styles, tá? Ele foi removido para a gente simplesmente separar o que é estilo efetivamente no nosso projeto e o que é tema. Então a gente tem agora a pasta Themes, onde já tem incluso o Themes comum e do Night Mode, que é a versão noturna dos aplicativos. Outra coisa que a gente tem, né, a implementação padrão já vem com Mature Design Components, então a gente já tem a dependência do build.gradle do Mature Design Components adicionado aqui. A gente já vem ativado também as configurações para fazer o compile usando Java 8. E aqui dentro do Mature Design, a gente já tem as referências do Color Primary, do Color Secondary e todas as outras referências que a gente utiliza quando a gente cria um aplicativo usando Mature Design Components. A parte de Colors também sofreu mudanças, então a gente tem as cores com as nomenclaturas padrões que tem no Mature Design, que são as cores e as suas intensidades de peso, vamos dizer assim também. Tá? Então a gente não tem mais a Color Accent, Color Primary e Color Primary Dark. Então agora utiliza o Mature Design. E a parte de temas a gente já faz uma anotação automaticamente para o nome do seu projeto, que é o Themes. E o nome do seu projeto, tanto para o tema convencional quanto para o Night Mode também. Eu já fiz um vídeo sobre Night Mode, na verdade fiz uma live sobre Night Mode, então você pode clicar no card aqui em cima, eu vou deixar a referência dos cards aqui em cima, para você conseguir acessar e ver como é que implementa o Dark Mode no seu projeto, ou Night Mode, como você queira chamar também. Então essas foram as principais features da nova versão do Android Studio 4.1. Se você quiser ver outras variações que a gente tem, como por exemplo suporte o Foldable Android Emulator, ou seja, aqueles emuladores que conseguem dobrar, smartphones dobráveis agora. Se você quiser ver também a parte do C, C++, se você utiliza o Android nativamente para criar games, por exemplo, ou se você quiser também ver sobre Trace e Profiling de Memory, todos esses recursos ultra avançados, também clica no link da descrição, onde tem a referência oficial do Google falando das novas melhorias da versão 4.1. Então se você gostou desse vídeo, não das features, mas sim do vídeo, tá? Pode ser que você não tenha gostado de alguma feature não, mas se você gostou do vídeo, deixa seu like, também se inscreva no canal caso ainda não for inscrito. Se for inscrito, verifique as notificações e se puder compartilhar esse vídeo com seus amigos, eu agradeço, porque isso ajuda bastante aqui o meu trabalho pelo YouTube, tá bom? Eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo.